Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast GoEpic. O podcast está começando e hoje temos um convidado que é referência absoluta em gestão de compras e transformação digital, o nosso querido Marcelo Habib. Com uma carreira sólida em setores como telecomunicações, aviação e construção civil, o Habib traz uma combinação rara. Quase uma década de atuação no ecossistema de SAP e SAP Ariba, somada à experiência prática de quem já gerenciou mais de 7 bilhões em compras e liderou equipes com mais de 300 profissionais. O Habib também é professor de gestão de contratos, ex-membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Supply Chain, a Embrasc, e com atuação em ambientes globalizados, né, atendendo Estados Unidos, América Latina, Europa. Habib, é um prazer, né, receber você no podcast da GoEpic. E para a gente começar, né, com o pontapé inicial, aí, pé direito, a gente quer saber um pouquinho, Habib, conta para a gente, né, sobre a tua trajetória e como ela cruza, né, operações pesadas, tecnologia de ponta, como essa experiência, né, de fato, no SAP e SAP Ariba mudou a visão que você tem sobre o potencial estratégico da área de compras, que é o nosso assunto de hoje. Legal. Bom, primeiro, oi, tudo bem? Como é que vai? Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar com você aqui, Wellington. É bacana essa interação, essa troca, né? Quando você fala de trajetória, eu acho que eu tenho que ir um pouquinho mais para trás. Eu tenho que ir lá na minha formação original, porque eu acredito que isso é muito importante para quem eu sou hoje, né? Eu sou engenheiro civil, formado aqui na USP, aqui em São Paulo. E, e aquela época, hoje acredito que continua igual, mas naquela época a gente tinha muito que se virar, sabe? Então, eu acho que essa formação original lá atrás me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Porque o se virar implica em que você tem que, às vezes, achar uma solução não convencional, achar uma coisa um pouquinho diferente, né? Dar um passinho a mais, pesquisar um pouquinho mais. Aí, como engenheiro, acabei atuando muito tempo na engenharia. Depois desse tempo na engenharia que entrou minha carreira em compras, né? Então lá para 2002, mais ou menos, eu iniciei a minha trajetória ligada a compras mais fortemente em 2005. Então já tem um pouquinho mais de 10 anos, né? Diria um pouquinho mais até de 20 anos. Mas então tem um tempinho que eu estou nessa e tem um lado interessante que eu brinco, né? Que compras foi a segunda carreira e eu fiquei numa carreira 2,5, né? Porque eu fui para tecnologia ligada a compras, né? E tecnologia e compras são simbióticos. Você sempre tem muita coisa que você pode aproveitar desse conhecimento todo, né? Como SAP Ariba, eu acabei ajudando algumas mais de 100 clientes aqui na América Latina, sempre olhando a adoção de sistemas, sempre olhando os melhores resultados, sempre olhando como é que eles podiam cada vez mais caminhar nessa transformação digital. Então, todos os temas que a gente está falando aqui hoje, né, que estão na moda hoje, vamos falar de ESG, uma série de coisas. Então, eu acho muito bacana, eu gosto muito. E como você comentou, esses últimos 10 anos em tecnologia, quase não chegou a 10 anos, um pouquinho menos, mas acabaram juntando duas coisas que são complementares e ficou Perfeito, legal. perfeito, Bibi. E como se piou, Marcelo? Vamos começar já, acho que trazendo informação para essa galera, né? De justamente essa visão, né, de como compras de fato impacta, né, no EBITDA da empresa, ou EBITDA, né, como alguns falam, o DRE. Então, como um CPO ele pode comunicar, né, começando por isso, pela comunicação sempre, como ele pode comunicar que compras não é só custo, mas de fato ele é uma alavanca, né, para EBITDA, DR ou EBITDA, né? Marcelo, compartilha com a gente um pouquinho dessa tua experiência. Vamos lá. Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, compras não é custo. Compras têm um custo? Sim, compras têm um custo. Mas compras não representa simplesmente um custo para a empresa, né? Compras têm várias linhas de defesa da organização, né? Eu sempre brinco que a organização tem que vender bem, claro, para se posicionar bem no mercado,
mas ela tem que comprar muito bem, né? Compras tem linhas de defesa que vão muito além do saving, né? Vamos falar uma outra linha importante, compliance, tá certo? Compliance é fundamental, outra linha importante. Quando eu falo compliance, gente, eu estou falando de como é que a gente defende a imagem da empresa, né? Se você tiver um departamento de compras que não é tão compliance assim, você pode manchar o nome da empresa no mercado tanto quanto se você tiver uma venda indevida, né? Enfim, envolvimentos outros aí, que a gente quer defender. Então, linha de compliance é muito forte, linha de produtividade dentro do departamento, né? Para que a gente cada vez menos seja visto como um custo e cada vez mais ser visto como uma agregação de valor, né? Mas eu junto mais coisas. Eu acho que compras tem um lado também de trazer toda uma inovação para a empresa, né? Porque a gente, como compras, está em contato com vários fornecedores. E às vezes até é abordado por outros fornecedores que trazem tecnologias mais modernas, trazem outra visão sobre os negócios. Outra coisa que eu costumo ver, assim, eh, quando eu me encontro com fornecedores ou com potenciais fornecedores, mas especialmente com fornecedores, eu digo para eles o seguinte: tá bom, o que que o meu concorrente, e concorrente aqui não levem ao pé da letra como alguém que faz a mesma coisa que eu, mas alguém que pode fazer alguma coisa até parecida, o que que o meu concorrente faz melhor do que eu, para que eu possa agregar esta atuação na minha, no meu departamento, e ser mais produtivo, ser mais rápido, pagar melhor, enfim, qualquer coisa que ajude o fornecedor a me ajudar, porque eu entendo isso muito como uma relação ganha-ganha, sabe? Então, eu preciso ajudar o fornecedor para que ele possa me ajudar e que juntos vamos trazer respostas e resultados importantes para ambas as organizações, né? Então, quando eu olho tudo isso, a redução, o saving, que é, sem dúvida nenhuma, uma alavanca, e eu, junto com o saving, trago também a questão do cash flow, né? Quando compras trabalha direito, as condições de pagamento, etc., ajuda o caixa da empresa e existe uma máxima que diz cash is king, né? Então, o caixa da empresa é sempre fundamental. Eu vejo, se a gente for bem simplificar, né, que o resultado é preço de venda menos custo, qualquer redução que eu faça no custo, eu como compras faço no custo. Isso vai direto para a linha lá de baixo, né, para o bottom line da DRE, né, do P&L, como o americano diz, o Profit and Losses. Então, é fundamental, a gente alavanca muito o resultado da empresa. Sempre. Perfeito. E perfeito. A gente está falando justamente, né, de compras não ser visto como simplesmente um centro de custo, né, dentro da empresa. E Sim, como perfeito. agregação de valor, né? E aí, como é que a gente gera essa transformação, né? Como transformar a área de compras de fato em um gerador de valor, né? E margem, por exemplo, dentro da empresa. É, é interessante, né? Quando a gente fala de imagem e desta geração de valor, vamos fazer uma brincadeira aqui, e eu vou até juntar isso com a pergunta anterior, né? Como é que funciona? Eu falei um pouquinho de custo, né? Receita e custo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma empresa qualquer, ela tem um, um produto que é vendido por 100. Vamos só, números aleatórios, tá? Ela é vendida por 100 e ela tem um resultado operacional de 20. E a empresa quer, ao final, digamos, de um ano, ter 300 de lucro, ok? Muito bem, como é que eu faço isso? Muito fácil, né? 100 menos 20, né? 20 de resultado, o custo de 80, 20 de resultado. Para eu chegar no 300 que eles querem, eu tenho que ajudar a parte de vendas, né, a conseguir vender 15 produtos ou 15 serviços. Estamos simplificando ao máximo, né, gente? Agora entra compras. Olha que legal essa equação. Entra compras e eu consigo fazer com que receita menos um custo, e agora esse custo, digamos que eu trouxe de 80 para 70, eu passo a ter 30 de resultado. Se eu tenho 30 de resultado, para fazer os 300, que é o objetivo corporativo, eu só preciso vender 10 produtos. Ou seja, se eu olhar ao contrário, compras ajudou a equipe de vendas a precisar vender apenas 10 unidades para poder chegar no resultado corporativo.
Ao contrário, e antes, com aquele resultado de 20, precisava vender 15, precisava vender 50% mais do que antes da atuação de compras. Ou seja, compras é potencialmente um baita parceiro para a organização, né? Compras sempre ajuda muito a organização. Às vezes as pessoas não conseguem mostrar. Esse eu acho, Wellington, que é um ponto fundamental, né? Ensinar compras a vender o seu próprio valor, a vender o resultado que Exato. traz para a organização. Mas é um parceiro fundamental, né? E a gente falou, né, de todas essas atividades de compras, etc. Eu acho que quando você vem com compras, eu falei de inovação um pouquinho, compras está olhando para o mercado, precisa estar antenado com tudo que precisa acontecer, o que está acontecendo no mercado, sejam tendências verdes, sejam tendências ligadas mais à compliance, a tudo isso, né? Sociais, como é que eu compro? No Brasil ainda a cultura é um pouco menor a respeito, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito usual que você veja um processo de compras dizendo que vai dar prioridade a Uhum. companhias pequenas, ou a companhias locais, ou a companhias geridas por veteranos de guerra, ou a companhias ligadas a minorias, geridas por mulheres, etc. A gente ainda, eu diria que está patinando um pouquinho nisso, né? Não chegou tão forte aqui, mas é fundamental. A gente está lá para estar antenado com isso, para trazer tudo isso para a mesa, né? Colocar esses pontos. Quando eu falo de iniciativa verde, por exemplo, eu posso te trazer um caso interessante, né, no passado, onde eu fui lá provar para o meu cliente, e aí, coisa que a gente ouve falar o tempo todo, né, dentro das literaturas, mas é engraçado quando você leva isso ao cliente. Então, eu fui conversar com o cliente para dizer, cara, eu não vou comprar mais barato, porque o preço inicial mais barato tem um custo total de vida útil, o famoso TCO, Total Cost of Ownership, mais alto. Então, vale a pena para a companhia buscar um produto que, mesmo com preço inicial mais alto, né, com um custo um pouquinho mais alto, vai trazer mais resultado ao longo do tempo. Então, compras agrega gente de várias maneiras, sabe? Ah, Puxa, tantas outras maneiras, você achando uma nova tecnologia no mercado. É bem bacana. Eu sou apaixonado pelo tema, eu Nossa, sou achei que suspeito para você falar. tocou num ponto bem interessante, Marcelo. Essa questão da gente estar patinando, você poderia trazer para a gente algum exemplo do o que pode estar levando a gente a isso, né? O porquê o Brasil está patinando quando a gente fala, né, em assuntos que são tão importantes, tão relevantes, né? Eu tenho uma teoria, sabe, Wellington? Claro que eu não vou generalizar, porque a generalização ela sempre pega um pouco em ser extrema e acaba não representando, não representando os diversos matizes, né? Mas eu acho que a gente tem aqui ainda uma questão de maturidade de compras, sabe? Ainda existe uma cultura muito de novo, sem generalizar, mas vamos apertar o fornecedor até tirar a última gota, vamos. E isso não é bom para o negócio, sabe? Eu acredito muito em parceria. Eu trabalhei em algumas empresas ao longo do tempo, né, ao longo da minha carreira, onde a parceria era fundamental. Vou te dar um exemplo: na aviação, você pede um avião para receber daqui a 7 anos, então você não pode trabalhar com aquela relação curtinha de, olha, eu preciso fazer esse resultado hoje. Ok, eu preciso fazer um resultado hoje, sem dúvida, é fundamental, porque senão, seja na aviação ou em qualquer outra, eu não estou vivo daqui a 7 anos como empresa, eu não estou vivo daqui a 7 anos para ir buscar esse resultado ou coisa do tipo, né? Então, o fundamental, na minha opinião, é você trabalhar parcerias, parcerias de longo prazo, ganha-ganha, e essa maturidade, eu acho que ela não chegou para 100% das empresas no Brasil, sabe? Às vezes, pela própria situação, a economia nossa é uma economia muito mais complexa do que em outros países, né? A questão tributária. Então, eu acho que tudo isso contribui muito para essa falta de maturidade, contribui muito para toda esse patinar, sabe? Não dá para você colocar outros critérios quando, eventualmente, aquele negócio específico representa a saúde e o futuro da tua empresa, né?
Então, às vezes, não dá para você trazer todos os critérios que seriam ideais. E acho que compras, fundamentalmente, também tem que se enxergar como parte do Uhum. negócio, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Às vezes, compras quer fazer apenas o dela. Meu papel é esse. Não, cara, teu papel é ajudar o negócio da empresa, né? Então, acho que é isso que muda um Perfeito. pouquinho, sabe? Não, ótimo, ótima colocação. Eu acho que deixou mais claro ainda, né, para a gente, para os ouvintes, essa questão do saving. Ele é importante, mas se a gente pensar no negócio como um todo, ele é como se fosse a pontinha do iceberg ali, né? Hoje, principalmente. Sim. Então, se é algo que está ficando desgastado, eu acabo tendo que olhar para outras coisas. E a chance grande, né? Ou talvez seja isso mesmo, nem a chance grande, mas é exatamente isso. É que o valor real ele está na base que sustenta o negócio, né? E aí o relacionamento de longo prazo ele tem que estar na pauta, com certeza, né, de compras. Perfeito, Bibi. E compartilhando um caso aí, né? Vamos falar de causos. Então, um case, Marcelo, que foi marcante assim para você, pensando de novo, né, nessa questão de melhoria do EBITDA via transformação digital em compras. O que que você pode compartilhar aí com a gente, né, de que foi marcante realmente? Vamos lá, então. É difícil falar de case, né? Porque a gente precisa ter autorização das empresas para falar e citar, né, suas jornadas. Eu gosto muito de falar que transformação digital não é um quadrinho na parede, né? Transformação digital você vive, né? É uma jornada, né? E muita gente não entende isso. Tem um caso interessante. Muitos anos atrás, eu vi um alto executivo de uma alta empresa. Esse caso não foi no Brasil, tá? E ele colocou na apresentação, na lousa, vamos dizer assim, uma coisa que dizia assim: PP mais T igual EPP. E, gente, tudo isso está em inglês, né? Eu vou explicar para vocês, mas a audiência era bem grande, tinha muita gente, era um auditório, e ele mostrou isso e disse: Olha, vocês sabem o que isso quer dizer? E no final, depois de algum tempo que ninguém elucidava aquele mistério, ele veio com a resposta dizendo: Olha, isso aqui é o seguinte. PP, Poor Process, mais T, tecnologia, technology, igual EPP, é igual a Expensive Poor Process. Então, um processo pobre e caro, né? Então, primeira coisa fundamental dessa jornada que eu entendo, Wellington, é assim, tem muita coisa para fazer. Não é você dizer assim, transformação digital é lá e comprar Uhum, tecnologia. Não é. Não é de nenhuma maneira. Um bom processo, ele se apoia, uma boa transformação se apoia num tripé, que são pessoas, processos e tecnologia. Muita empresa eu já vi que deste tripé foi lá e comprou tecnologia, porque às vezes é a parte realmente muito mais fácil. uhum, Você vai lá e compra. Para você mexer em processo e você trabalhar as pessoas para que elas, inclusive para que elas tenham aderência a novos processos, etc., é muito difícil, não é fácil. Então, tecnologia é a parte fácil. Então, cases bem sucedidos para mim são cases que adotam essa jornada de transformação. O que que é uma jornada? Bom, primeira coisa, uma jornada tem que ter um objetivo, tem que ter um norte. Se eu não sei para onde eu vou, né, fica complicado. Se ela tem um objetivo, ela tem que ter um plano, tá certo? Esse plano precisa ter um patrocinador. Então eu tenho onde eu quero ir, uhum, como eu quero ir, e o patrocinador é aquele cara dentro da empresa que tem poder na mão, seja de mudar processos, de, né, escrever embaixo, assinar embaixo assim, ok, eu acredito nesse novo processo, seja de comprar uma tecnologia, seja de, sei lá, conseguir funding para treinar pessoas, etc. Então tem que ter um patrocinador. Passou tudo isso, né? Eu chamo isso tudo de roteiro para o sucesso. Passou tudo isso, você tem que ter uma boa governança, né? Nenhum projeto vai para frente sem uma boa governança, sem indicadores, né? Com os KPIs corretos. Tudo isso tem que estar lá dentro. Agora,
já que você vai fazer essa transformação, provavelmente você vai precisar de quê? Você vai precisar de novas políticas, né, que suporte tudo isso, essa mudança de processo, então, novos processos, novas políticas, tá certo? Quando você tem tudo isso, você precisa de muita colaboração. Então, o tripé, né, aquela perninha de pessoas, o tripé é fundamental. Eu preciso de gente colaborando para que isso vá à frente. O que mais eu preciso? Poxa, eu tenho um novo processo, pessoas estão treinadas, eu tenho um plano, eu tenho uma governança, eu tenho KPIs, eu preciso comunicar isso. E quando eu falo comunicar, não é só comunicar para dentro, para minha empresa, mas lembra que compras, especialmente, trabalha, assim como vendas, eu vejo os departamentos muito parecidos, trabalha com o cliente de um lado, com o Aham. fornecedor do outro, né? Então a gente precisa comunicar esse ecossistema que vem dentro da companhia, está cheio de stakeholders, né, que estão participando do processo, mas eu preciso comunicar para fora também. Se eu deixei de fazer alguma coisa manualmente, via telefone, via e-mail, via, sei lá, WhatsApp, eu preciso dizer para o mercado, gente, eu não aceito mais isso. Mudou, o meu processo mudou, tudo isso está Sim. em um novo patamar. Então é fundamental esta jornada. Você treina as pessoas, você comunica, você dá publicidade a tudo isso para que esse seja um processo vencedor. E as empresas que eu vi de fato tendo sucesso seguiram esse roteirinho, sabe? Não, de novo, sem citar nomes aqui de empresas, mas quem fez isso bonitinho teve muito sucesso. Transformação digital não é só ir lá e fazer copy-paste para Uhum. dentro de um sistema, sabe? É muito diferente, é muito maior que Interessante essa isso, né? parte da comunicação. Acho que não é toda empresa que pensa nisso. De fato, eu comunicar externamente isso para fornecedores, clientes, e assim por diante, bem, é uma visão diferente do que realmente eu escuto. E você não apenas, Wellington, mas não é só comunicar, você tem que engajar, você tem que Uhum. muitas vezes treinar. Imagina que você, por exemplo, em compras, você implementa uma plataforma. Aquele fornecedor que estava acostumado, de repente, a te responder num WhatsApp, alguma coisa do tipo, ele tem que agora saber usar essa plataforma, né? Ele tem que ter, inclusive, recursos. Muitas vezes tem fornecedores, e eu já vi clientes trabalhando com fornecedores pequenos, sustentáveis, no Uhum. meio da floresta. Já aqui não quero dar nome, mas enfim, vocês imaginam que tipo de cliente já passou por isso? Às vezes ele não tem acesso a tantos recursos eletrônicos, ele não tem acesso a toda essa tecnologia e ele vai precisar se adaptar, ou ele não vai caber mais nesse mundo. E quando eu falo, por exemplo, daquele Uhum. patrocinador, né? Tem que ter um patrocinador que muda as coisas, mas tem que ter um patrocinador dentro de compras também para dizer, cara, eu estou batendo o bumbo aqui, e o bumbo é esse o caminho. Se você, fornecedor, não quiser, eu talvez tenha que tirar você da minha lista e partir Aham. para novas opções. Então, para que isso tenha sucesso, a gente precisa bater bumbo interno e bater bumbo externo também, sabe? Muito firme, muito forte. Sem querer ser duro, mas senão você não engaja, né? Porque, via de regra, as pessoas estão em zonas de conforto. Elas não querem mudar o seu processo, elas não querem mudar a forma de fazer, elas não querem mudar. O cliente interno não quer nem mudar de fornecedor, porque ele está acostumado com aquele fornecedor antigo. Ele sabe se tiver um problema num domingo à tarde, aonde ele encontra, digamos, o engenheiro de manutenção responsável. Ele sabe aonde o cara vai, sabe que jogo de futebol ele vai assistir no sábado à tarde, no domingo à tarde. Então, transformar é difícil, não é fácil, e é uma jornada. Perfeito. Não é fácil mesmo. Realmente. E você acredita, Abílio, que tem uma forma, né, que há como, né, a gestão de prazos de pagamento melhorar, né, o DRE sem prejudicar os fornecedores? Totalmente, 100%. É, Vem aqui um fator interessante, né, Wellington? Eu, ao longo da minha carreira, algumas coisas eu me insurgi um pouquinho contra, sabe? E uma daquelas é assim, quando vem uma
demanda, uma ordem, vamos dizer assim, de cima para baixo, dizendo assim: precisamos alongar o prazo de pagamento a partir de agora, tudo 90 dias. Cara, não é assim. Não pode ser assim. Claro que eu vou ter fornecedores e fornecedores, né? Eu vou ter gente grande ou gente bem estruturada, com capital de giro, com possibilidade de segurar o prazo, mas eu também tenho gente que não tem essa condição na carteira, não tem esse fôlego todo, não tem essa força toda, quer seja no seu próprio negócio, quer seja junto aos bancos. Então, aos financiadores, né? Bancos de uma maneira geral aí, mas vamos dizer, junto aos seus financiadores. Então, eu acho que compras têm um papel fundamental em saber separar joio do trigo, saber fazer, digamos, um prazo de pagamento médio, ah, explorando, e aqui não vai explorar no sentido negativo, pejorativo, mas usando as ferramentas que tem. Não é um one size fits all, né? Não tem aquele negócio de uma única solução vale para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que saber muito bem usar e defender quando usa um pagamento de 30 ou de 60 ou de 90 ou praticamente à vista. E também, Wellington, vamos dizer o seguinte: existem ferramentas aí no mercado, né? Uma delas que ficou famosa por causa de um case recente aí na mídia, hoje talvez nem tão recente mais, mas enfim, que deu muita visibilidade, que é o risco sacado. O risco sacado, desde que bem utilizado, desde que bem registrado no balanço, etc., ele funciona muito bem. O fornecedor, ou boa parte deles, não tem o mesmo poder de negociação junto a uma instituição financeira que a nossa empresa, né? Não raro a gente compra de empresas menores do que a nossa, ou com riscos maiores que o nosso. Então, eu acho que tem muita ferramenta, tem muita forma de você fazer, que você não prejudica a relação com o fornecedor, que você não prejudica o prazo de pagamento médio, né, o DPO da sua empresa, que você vai usando essas ferramentas, você vai trabalhando cada caso para entender. Lembra que eu falei do ganha-ganha, né? Eu acho que você precisa entender como é que é o teu fornecedor, qual é o momento dele, porque também tem fornecedor grande que às vezes está passando por alguma dificuldade, houve algum case, alguma coisa que mudou, mas, de novo, especialmente os pequenos, você tem que cuidar deles. Eu acho que é nossa obrigação, como alguém que preza relações de longo prazo, é cuidar das pessoas que estão lá. Nesse caso, das empresas que estão lá, né? A gente tem que cuidar. Não é assim, aqui a gente paga 90 dias. Não, cara. Tem um fornecedor que não aguenta isso. E você tem que entender que se eu matar o fornecedor e disser, olha, é a 90 dias, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter que fazer um desconto dessa fatura, dessa duplicata, enfim, talvez a uma taxa muito alta, vai prejudicar muito a margem dele. No extremo, isso pode quebrar. Agora, eu preciso do fornecedor, senão eu não estava indo comprar. E se ele quebrar, qual é o impacto para mim? Então, a análise de risco não é só um risco. ah, Ok, como é que está o balanço dele? Mas como é que vai ficar o balanço dele caso eu realize aquela operação que muitas vezes ela é fundamental para o resultado Uhum. desse fornecedor? Não, não raro nós estamos falando de alguém que vai vender, sei lá, 60% da capacidade da gente dele para a gente. Então, como é que fica? Eu vou, nesse caso, vou pegar a maior parte da produção desse fornecedor, vou colocar numa condição de pagamento que ele não aguenta, e aí ele quebra, me deixa na mão, e aí o impacto está na minha produção. Então, de novo, compras é parte do negócio da nossa empresa, é parte, muitas vezes, do negócio do fornecedor, né? Essa relação acaba transformando. Mas quando eu falo de ser parte do relacionamento da nossa empresa, do resultado da nossa empresa, tem que levar isso em vista também. Tem que olhar e ver como é que a coisa vai para o lado do fornecedor, tá certo? Usando técnicas adequadas, a gente tem muito mecanismo para conseguir o prazo médio que a gente precisa para salvar o nosso caixa, mas também para não deixar o fornecedor quebrar e trazer ainda um problema maior, né, para Com todo o certeza. nosso ciclo. E como tem organização que ainda faz isso, né? Realmente é.
Eu fiquei até sem ter o que dizer, porque eu vi algumas à medida que você foi falando. Eu acho que para não ser tão direto, mas, se é que é possível, mas você já foi, né? Acho que você foi bem claro sobre a importância, né, da forma como a gente lida com essas questões junto aos fornecedores, mas é justamente o prazo de pagamento, o que tem que ficar claro, ele não é uma chantagem, né? Não pode ser utilizado dessa forma. Então, às vezes dá a impressão, né, que é isso. Estou com um fornecedor menor e é quase isso ou não é nada, né? Ou é desse jeito, ou vai ser 90, ou vai ser 120 dias, ou acabou. Então, prazo não é chantagem, ou não deveria ser. Ele é engenharia financeira, na verdade. É uma engenharia financeira em parceria. Sem dúvida nenhuma, Então, sem dúvida nenhuma. Eu já tive oportunidades, Wellington, de fazer conta junto com o fornecedor ou com os potenciais fornecedores e pedir, ok, qual é meu preço para pagamento a 30? Qual é o meu preço se eu resolver pagar a 60? Qual é o meu preço se eu resolver pagar a perfeito. 90? E muitas vezes era muito mais negócio pagar num prazo curto. De novo, por aquilo que eu te falei, a instituição financeira, ela olha o risco de crédito daquele fornecedor. Só que quando ela olha para o meu risco de crédito, o meu comprador, né, a empresa que está comprando, ele usualmente é menor. E sendo menor, ele pode trazer um custo menor para esse fornecedor. Então aí entra o risco sacado um pouco. Ah, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Eu vou dar um exemplo bobo aqui para quem estiver assistindo, que é assim: você foi lá e aceitou um salário, sei lá, Uhum. de 1.000. Agora, e se seu patrão, né, ou se essa empresa que está te contratando falasse o seguinte para você: Wellington, é o seguinte, a gente resolveu passar o prazo de pagamento para 120 dias. Você ia pedir 1.000? Ou você ia topar os mesmos 1.000? Como é que fica o teu fluxo de caixa, né? Então, eu acho que tudo está baseado nisso. E, de novo, eu já citei e vou repetir: cash is king, certo? Então, não adianta só falar assim, não, você vai ganhar aqui uma fortuna, mas vou te pagar daqui a 5 anos. Só que daqui a 5 anos eu já morri de fome, né? Eu não tenho esse fôlego para chegar lá. Então, eu posso topar, de repente, ao invés de 1.000, eu posso topar 950 para receber Hum. a cada 10 dias, ou a cada semana. Então, tudo isso, né, fazendo um paralelo bobo aqui entre um salário e um processo de compras, mas é isso. Fundamentalmente, o fornecedor também está olhando a Claro. sobrevivência dele, né, o caixa dele, quanto ele aguenta. Se esse fornecedor morre, possivelmente não é bom para ninguém, né? E dentro disso que a gente está conversando, Marcelo, quais KPIs de fato, né, de compras ele impactam diretamente no EBITDA e como apresentar, né? Que é um pouco do que você falou antes, né? Às vezes compras têm dificuldade em mostrar, né, os resultados. De se vender. Eu acho que devia ter um curso de como as compras se vende, devia ter, Vamos isso era lançar. importante. E como apresentar, né, esses indicadores, esses KPIs que impactam diretamente, né, no EBITDA para um CFO, por exemplo. Vamos lá. Dependendo de onde compras está na organização, né? Compras pode estar embaixo do CFO e aí tem jeito. Você vai entregar para ele, é savings, é isso que ele vai olhar, né? Se compras está, por exemplo, embaixo do COO, ele vai olhar o time to market, entendeu? Qual é o tempo de ciclo do processo, etc. Se ele está embaixo do CEO, olha que coisa bacana, né? São poucos departamentos que estão lá, mas aí já é uma coisa estratégica, o que compras traz de inovação, como é que compras ajuda o relatório social que vai ser publicado lá no final do ano, né? A mostrar que a companhia tem essas iniciativas para ela realmente conseguir crescer sua marca, né? Mostrar que ela é uma marca alinhada, etc. Então, e KPI, olha, então a gente pode falar aqui quantos episódios a gente tem, quantas horas a gente tem, é A gente quanto a vai fazer gente vai um falar, episódio né? só sobre Mas KPI. só sobre KPI, claro. Cabe, e olha, não vai ser um episódio curto, não, hein? Não vai ser um episódio curto. Mas eu acho assim, primeira coisa, independente de ser o CFO, o COO, o CEO ou qualquer outra posição que compras esteja, né? Eu tenho um que eu gosto muito, que eu já usei no passado, que é você mostrar o quanto compras custa versus o quanto ela produz,
tá certo? De savings, etc. Porque aí ela começa a mostrar que ela é superavitária, não é um centro de custo, mas é um centro até de receita, né? E aí não tô falando das outras coisas que a gente citou, né? De trazer inovação, trazer compliance, etc. Mas puramente nesse aspecto, mostrar que ela é receita, que ela não é custo, que ela agrega valor para a organização. Mas tem uma outra, tem uma pequena derivação disso que eu acho fundamental, que é mostrar ao longo do tempo quanto compras produz nessa receita, ou quanto ela tem custo menos saving, né? Na verdade, acaba sendo saving menos custo, porque o saving acaba sendo maior que o custo, né? Se Deus quiser sempre. Mas dividir esse resultado por exemplo, a receita da organização. Porque aí você começa a mostrar que compras não apenas traz resultado, mas ela é escalável. Você dobra a receita da organização, mas você não dobra o custo de compras, por exemplo. Então, este é um resultado, é um KPI que eu acho muito importante de mostrar, né? Como é que compras está escalando a sua operação ao longo do tempo, né? Para mostrar que a gente, além de estar preocupado com o resultado, está preocupado também em ser produtivo, etc. Mas tem tantos outros, né? Por exemplo, que percentagem do spend da companhia está sendo negociado por compras. Claro, sempre tem uma categoria ou outra que ou a negociação não cabe em compras, ou compras não vai agregar tanto valor, ou existe uma característica específica daquela categoria. Sei lá, vamos falar aqui de uma categoria jurídica de defesa processual junto ao CAD de uma aquisição que a sua empresa está fazendo. Puxa, não adianta você chegar lá para o vice-presidente jurídico e falar assim: olha, eu achei um escritório de direito aqui pertinho, inclusive do nosso escritório, dá para ir a pé. Custa metade de um grande escritório renomado. Não adianta. Não é essa categoria. Aí não é preço que manda. Tem uma reputação, tem um histórico, etc. Ou não é só preço. Às vezes você tem dois grandes escritórios e pode haver algum tipo de concorrência, né? Não é só preço que manda em algumas categorias, mas, via de regra, uma boa parte, eu diria que uma maior parte da negociação pode passar por compras. Então, é um indicador que eu vejo com bons olhos, sabe? Que percentual do spend passa por compras. Tem outros tantos. Por exemplo, se você vai naquela jornada de transformação digital, que porcentagem do spend hoje é tratado eletronicamente, dentro de um portal, dentro de uma ferramenta? Ah, Dentro disso, já estão surgindo outros para dizer o seguinte: ok, e que parte disso eu faço com inteligência artificial, né, com robozinhos aí, e com agentes de inteligência artificial que já estão em vários lugares, já estão tratando o rabo da curva, sabe? O C&D, já tem bastante gente fazendo isso, ainda não diria que está 100% comum, mas está muito departamento de compras está olhando. Então, essa automação não é só automação dentro do portal, mas que parte disso o teu comprador praticamente não precisa pôr a mão, né? Eu não gosto, por exemplo, daquelas políticas, Wellington, que obrigam a dizer, three bids and a buy, ou seja, você tem que fazer three bids. Cara, tem coisa que eu não quero fazer three bids. O custo por PO é outro indicador importante. O custo por PO, às vezes, não justifica eu fazer uma negociação, eu perder tempo com aquele processo pequenininho. Claro que tudo isso vem, de novo, com uma governança boa do departamento de compras, onde eu conheço bem toda a minha matriz, né, todo o meu spend, eu fiz um bom spend analysis, eu sei o que está em cada parte, que categoria está em cada parte da curva, eu sei como comprar aquela categoria, mas tem coisa que eu não quero pôr a mão, né? Não, eu vou negociar um café da manhã que é realizada numa filial no norte do país para 20 pessoas, feito uma vez por ano para economizar R$ 50. Não vale o esforço. Então, o que eu tenho que me concentrar é onde eu faço, às vezes, uma pressão, uma boa negociação, onde eu achei uma alavanca de negociação importante. Eu não fiz R$ 30, eu fiz R$ 300.000, eu fiz R$ 3 milhões, dependendo, é claro, do caso. É aí que eu quero pôr esforço. Então, essa governança toda,
Ela está aí para que eu saiba onde eu vou pôr esforço. E a hora que eu souber isso, vai me ajudar a mostrar para CFO, qualquer C-level, tá certo? O porquê que eu estou realizando o resultado. Hum. Às vezes, uma hora do meu comprador num processo de milhões é muito mais rentável do que 5 minutos do meu comprador num processo pequenininho. E aí, se eu souber vender isso bem, e a gente volta àquilo que a gente falou agora há pouco, né? Se compras aprender a vender, não tem, não tem como isso não ser um sucesso, não tem como isso não reduzir ruídos internos na organização, não tem como isso não trazer bainho para o próprio departamento de compras, porque compras, de novo, precisa se vender para o cliente interno. Compras precisa mostrar que ele não está lá para ser um, um obstáculo no processo, porque todo mundo acha que sabe comprar, né? Na verdade, todo mundo compra no seu dia a dia. Você compra, seja no mercado, seja no shopping, seja um carro, enfim, todos nós, no nosso dia a dia, todos nós compramos. Agora, comprar com técnica, saber aonde apertar, aonde não apertar, gente, tem muito espaço aí para compra ser realmente um parceirão da Perfeito. empresa. Totalmente diferente, né? Falar de comprar e comprar com técnica. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Você comentou justamente, né, de empresas, organizações já estarem buscando, né, essa automação, essa inteligência, quando a gente fala de curvas específicas ali, né? Curva C, D, algumas a gente tem visto na própria GoEpic, né? A partir falando de curva B, C, D, algumas têm E, né? Inclusive, e tem sido Sim, realmente um avanço fantástico, né? A gente tem falado aqui de liberar muitas vezes, né? Estou falando de contratos que são mais estratégicos, né? Muitas vezes eu ter alguém dedicado a esse tipo de contrato, o retorno que eu vou trazer para a empresa é muito maior, né, do que eu estar cuidando, né, de curvas hoje que de fato podem ser, né, automatizadas com a inteligência adequada, claro, né? Não é a gente simplesmente repetir a operação do jeito que ela é, achando que o resultado vai acontecer, né? Só pelo fato de eu automatizar. Então, a gente tem tido resultados muito bons na GoEpic, né? Então, a gente, justamente através dessa união hoje, e aí já fica o convite, né, para quem está nos ouvindo, experimentar de maneira gratuita, ver a sua operação, né, automatizada pela GoEpic, de ver essa questão da união da inteligência artificial generativa com a automação, né, de workflows de maneira inteligente. E aí sim, podendo verificar isso acontecendo de fato no dia a dia de vocês, né? Que é essa transformação de compras. Eu tenho uma compras de fato, parte dessa curva ali automatizada e o meu time sendo mais estratégico no dia a dia. Então, desde o. E aí a gente fala de ponta a ponta, né? Fluidez de ponta a ponta hoje, com resultados comprovados. Então, eu já aproveitei para fazer, né, de fato, esse convite aí para os nossos ouvintes, tá? E a gente, inclusive, ajudando compras a justificar, né, de fato, onde estão acontecendo, né, os ganhos, de que forma está acontecendo esse impacto real de maneira digital, né, com dados estruturados, então, com base em dados, né. A gente, além disso, o pessoal ajuda vocês a justificar, né, de fato, se está difícil de dizer onde está acontecendo a revolução, a gente mostra, né, através de dados. E como monetizar, Marcelo? Vou mudar um pouquinho aqui o foco, a gente falar um pouquinho de ESG. Como monetizar critérios de ESG em compras? vamos lá, né? Eu citei agora há pouco para você, né? Nem sempre comprar o mais barato é mais econômico para a Uhum. companhia, né? Mas tem muita coisa, então eu acho que compras precisa dar um passo a mais sempre, sabe? Compras não adianta simplesmente você olhar e falar assim, puxa, eu quero comprar esse produto mais barato e começar a apertar, apertar, apertar. Tem tanto espaço. Vou te dar um outro exemplo. Algum tempo atrás eu estava envolvido num projeto de economia, como sempre, né? De buscar savings, etc. E a gente começou a discutir com um fornecedor que estava trabalhando, que era o nosso Uhum. incumbent, vamos dizer assim, para aquele produto específico, onde e como a gente podia melhorar o custo, né? Lembra que eu citei lá no começo dizendo, olha, a gente precisa ter essa parceria, a gente precisa trabalhar junto, que eu pergunto para o fornecedor o que que ele faz
para outros clientes dele que eu não estou fazendo ainda, etc. Mas nesse caso específico, a gente começou a olhar o produto como um todo, né? Não é só o que estava dentro da caixa. Olha que coisa interessante. A gente começou a olhar a caixa. Por que não olhar a caixa, né? Porque, vou até dar um exemplo até bobo, isso eu aprendi muito tempo atrás. Quando meu primeiro filho nasceu, a gente foi comprar algumas coisas nos Estados Unidos, e compramos alguns produtos. Alguns vinham com uma caixa maravilhosa, colorida, papel brilhante, gramatura alta, muita cor, etc. E um outro produto, tão bom quanto, vinha numa caixa de papelão, com uma identificação muito clara do que era, etc., mas não era uma caixa Uhum. colorida, etc. E lembrando disso, muitos anos depois, olhando essa compra desse produto que a gente estava. De novo, vou preservar aqui nomes de empresas, nomes de produtos, etc., porque eu acho que seria indelicado, mas conversando com o fornecedor, eu falei, cara, para que você precisa desta caixa assim tão bonita, né, para entregar o teu produto? Porque o teu produto, nesse caso, ele chegava junto com o nosso instalador, era levado para a casa do cliente, o instalador abria a caixa, tirava o produto de dentro, pegava a caixa e jogava dentro da sacola e levava embora para não deixar Uhum. sujeira na casa do cliente. Falei, cara, nesse caso, para que eu preciso disso? E a embalagem tinha um custo importante no processo, né? Claro que ela não era o maior custo, mas ela agregava um custo importante. Então, por que não fazer isso de uma maneira mais simples? Por que não fazer isso de uma maneira mais barata? Por que tantas cores? Por que um papel tão brilhante, etc? Por que esse tamanho de caixa que a gente estava usando, se eu podia fazer uma caixa menor? Uma caixa menor tem implicações logísticas na minha cadeia. Eu carrego mais produtos dentro do mesmo transporte, portanto, eu tenho um custo menor, ele passou a ser mais verde. Tá certo? Então, quer ver outra coisa? O manual que vinha dentro do produto era um manual maravilhoso, muito bem escrito, com papel de qualidade, colorido, etc. A gente começou a estudar o que era o mínimo que era Uhum. demandado pela lei e diminuímos o tamanho do manual. E colocamos lá um negócio tão difícil de descobrir que era um QR Code. Você quer mais informações, informações inclusive atualizadas, porque o manual ele morre, né? O manual ficou parado no tempo, é uma foto. Agora, você quer saber o que está rolando hoje com o teu produto, se teve alguma atualização, etc. Clica nesse Olha. QR Code aqui, né? Com esse QR Code você vai no nosso site e você vê tudo que é mais moderno e atualizado, inclusive, por exemplo, uma atualização de versão do teu produto, etc. Veja, a gente diminuiu custo, porque melhoramos embalagem, etc. A gente diminuiu impacto ambiental, porque essa embalagem passou a ser transportada de uma maneira mais verde, mais embalagens pelo mesmo Uhum. combustível. A gente fez com que o cliente estivesse mais próximo de nós, porque a hora que ele clica naquele QR Code, eu tenho condição de fazer todo um processo digital, de aproximação digital com ele. Então, eu aproximo mais esse cliente do meu negócio. Olha quanta coisa a gente foi descobrir e conseguiu, então, com um processo onde a gente mirou numa coisa que era economia e a gente acertou ESG, a gente acertou relacionamento com o cliente. eh, não chegamos a medir se isso tinha trazido mais vendas, mas eu não estranharia, né, se essa aproximação digital tivesse feito com que o cliente fosse ainda mais próximo da nossa empresa e trouxesse mais vendas. Então, a ESG não pode ser visto só como custo, tá certo? Não é, né? Eu já falei lá daquele caso anterior, onde o custo total ao longo da vida, por conta de manutenção, por conta de índice de falhas, etc., menor, mas especialmente aquele caso, eu falava do consumo de energia dos equipamentos, que ao longo da vida justificava. Justificava você comprar um equipamento mais caro e gastar muito menos energia. De novo, ficou verde, né? Eh, outras tantas coisas, e a gente já viu empresas aí terem problemas sérios com trabalho Uhum. infantil e etc., né? Critério social. Então,
é fundamental você olhar, né, para todas essas variáveis no teu processo, né? Imagine o impacto que houve para aquelas companhias que foram acusadas de trabalho infantil ou até de trabalho escravo, quanto isso mexe com a imagem e quantas vezes isso não chega até a derrubar a empresa. Então, compras tem que estar atento, isso é Exatamente. fundamental. Você tem um exemplo aí clássico, né? Acho que a gente viu algumas coisas acontecendo nos últimos anos relacionado a isso, né? De trabalho escravo e a mancha que fica muitas vezes na imagem da empresa ali não tem remédio, né? Não tem remédio, não tem Exatamente. remédio. E aí a gente está falando não é só de uma organização, aí vem de novo a visão que você trouxe, né, dos fornecedores, da cadeia. Pode ser que muitas vezes essa empresa, se a gente pega muitas vezes uma empresa, sei lá, do setor moda, por exemplo, que muitas vezes a cadeia inteira é sustentada por aquela empresa, né? Ela existe para atender aquela empresa. Acaba com a cadeia inteira. É super Acabar com a cadeia complicado. inteira. Esse é um ecossistema, né? A gente não pode olhar individualmente, seja para o nosso Uhum. resultado, né? A gente não pode olhar só para ele, né? Você tem um ecossistema. E é aquilo que eu falei, daqui a pouco você pressiona tanto o teu fornecedor que ele quebra. Perfeito. E aí? Se ele quebrar, eu tô preparado para ter um outro fornecedor, para ter uma nova cadeia. Quanto custa a troca de um fornecedor? Não é barato. Ah, ok, você trocar um fornecedor de, sei lá, de uma caneta, né, uma caneta padrão, é fácil. Mas quanto custa você trocar um fornecedor que faz parte Uhum. do teu negócio? Onde às vezes você tem, e eu já tive isso no passado, você tem uma codependência com a tecnologia. Eu já tive caso de trabalhar com um fornecedor que era o dono da tecnologia. Muda o balanço de forças, tá certo? Você não tem tanto poder, etc. Mas, cara, dá para ser parceiro, né? Dá para trabalhar juntos em uma série de coisas. Porque imagine que esse cara quebre e a minha tecnologia inteira esteja baseada naquele produto dele, naquela patente dele. Então tem que ter muito cuidado com isso, muito. Essa cadeia que você citou muito bem, Wellington, ela é Eu fundamental para o concordo negócio. 100% com o que você falou dessa questão. Justamente a ESG não deve ser visto como custo, né? E pegando o exemplo que você trouxe, inclusive, né, da gente falar de trabalho escravo ali especificamente, ela ainda vejo como um seguro contra um risco desse, né? Então ela é um seguro contra risco e Sim, se a minha empresa trabalha, né, sei lá, uma empresa que atua em outros mercados, inclusive, ela acaba sendo, inclusive, esse passaporte que me permite atuar em mercados que são mais exigentes, né? Que eu eventualmente venho sim, sem trabalhar. dúvida. Então, realmente, vai muito além, né? Da gente estar falando só, única e exclusivamente de custo ali, né? Qual o custo de eu não saber, né? Às vezes não é nem a minha empresa diretamente, mas que o fornecedor do meu fornecedor atua, né, de uma maneira que é indevida e justamente faz uso de trabalho escravo. Eu achar que isso não vai me impactar Sim. é quase leviano. É importante, você trouxe um ponto importante, né? A gente tem que olhar não apenas para o nosso fornecedor, mas quem é o fornecedor Exato. dele, né? Eu já tive caso na minha história aí, Wellington, de tirar de um processo seletivo um fornecedor com preço muito barato, de pedir, cara, então me comprova como é que você Uhum. faz isso, me mostra como é que você faz isso. Não vou dizer que havia trabalho escravo nem nada disso, mas ele não conseguiu me provar que ele conseguiria fazer aquele preço que ele estava me propondo de uma maneira, não vou usar a palavra lícita aqui, porque talvez fosse forte demais, mas de uma maneira correta, né? Uma maneira usual que os outros fornecedores, os outros proponentes estavam fazendo. E já aconteceu comigo, eu tive que tirar o cara fora do certame e falar assim, cara, desculpa, esse preço aqui não me serve. Esse preço aqui não garante a imagem da minha companhia no processo. Amanhã isso pode pesar muito contra mim. E lembra que eu comentei? Grandes interfaces das empresas, todo mundo lembra
né, com o mercado, todo mundo lembra de vendas. Ah, minha grande, né, porque o meu cliente, o meu, ok. E o meu fornecedor é tão importante quanto, né? São os dois grandes departamentos que tratam para fora. Você vai olhar, vários departamentos trabalham para dentro da empresa, né? Que eu digo essencialmente, claro, todo mundo tem interface, mas essencialmente são mais internos. Agora, compras e vendas são dois que fundamentalmente trabalham com o público interno e externo. Estão muito ligados no mercado e podem arranhar seus processos, ou pior, a falta deles, né, ou a falta de regras e critérios, podem arranhar muito a imagem da empresa. E, Marcelo, eu tenho uma pergunta agora que é quase um desafio, né? Pensando na bagagem que E você tem, vai ser um desafio, porque você com certeza vai querer contribuir com mais ações, né? Mas vamos tentar esse desafio aí. É uma única ação, né, para impactar o EBITDA em até 12 meses. Qual seria a sua sugestão? vamos lá, você quer que eu tire um coelhinho da cartola? Mágica a gente não faz, tá, Webster? Mágica a gente não faz, mas o mundo hoje, sem dúvida nenhuma, ele pede essa transformação digital, né? Eu sei que essa não é uma única ação, comentei Uhum. que é uma jornada, mas se eu dissesse um único projeto, é você embarcar em transformação digital, não tenho a menor dúvida disso, né? Mas embarcar bem embarcado, sabe? Existe uma estatística, eu não vou me lembrar agora quem foi um instituto que fez. Não vou arriscar dizer o nome porque eu posso falar uma besteira aqui, e aí vai ficar gravado para sempre, todo mundo vai falar, ele falou uma besteira. Mas, enfim, existe uma estatística, um levantamento, um estudo feito por um desses grandes institutos dizendo que apenas 12% das empresas têm sucesso em suas transformações digitais. Ou pelo menos isso, naquela época do estudo, isso deve ter uns 5 anos, deve ter melhorado, tá? Então, só 12% me leva a pensar que, de fato, as pessoas, as empresas não estão levando a sério essa transformação digital em toda a sua complexidade, em todos os pontos, sabe? Então, aquilo que a gente falou, precisa ter projeto, precisa ter objetivo, precisa ter governança, precisa ter um patrocinador, precisa ter uma série de coisas que são fundamentais. Então, de novo, não é uma única ação para impactar em 12 meses, mas é um único projeto que vai englobar com certeza uma série de ações, mas que eu tenho certeza que vai alavancar resultado de muita empresa por aí. E não vai faltar ferramenta, não vai faltar trabalho, né? Não vai faltar condições de a gente ter sucesso. Certamente, quem embarcar e embarcar com consciência e com vontade vai ter sucesso. Perfeito. Desafio aceito e executado. Maravilha, Marcelo. Infelizmente, ouvintes, a gente chegou ao final de mais um episódio, né, da GoEpic. Se você gostou dessa conversa, então não deixe de ouvir, né, e conferir os outros episódios. A gente continua aqui, né, com a missão de destravar esse lado estratégico de compras com quem realmente entrega resultado, né, assim como a gente teve hoje a participação do Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que você contribuiu muito aí com o dia a dia de Obrigado a vocês, compras. sem dúvida. Obrigado, Wellington. Obrigado a todo o ecossistema aí da GoEpic. É um prazer sempre estar aqui com Muito obrigado. vocês. Até a próxima, pessoal. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.